Muito bem, então, resolução da prova do vestibular de inverno da UPF de 2015. A primeira questão, tem que dar uma lida, mas é uma questão de duas bicicletas e diz que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Então, o que acontece, né? O pai e o filho estão andando lado a lado. A bicicleta do pai é uma roda grande e a bicicleta do filho é uma roda pequena, a metade do diâmetro. Então aqui nós temos o pai e aqui nós temos o filho. Uh, uh, a resolução aqui ó, diz que eles estão andando lado a lado. Se eles estão andando lado a lado, quer dizer que eles estão percorrendo a mesma distância no mesmo tempo. Quer dizer, a velocidade linear da bicicleta do pai é igual à velocidade linear da bicicleta do filho. Então isso aqui é o mesmo princípio de uma polia. É como se tu tivesse uma roda grande e uma roda pequena associadas por uma correia. É aquilo que a gente ensina no MCU como o caso da polia. O que acontece aqui? A frequência da roda pequena, né, vai ser sempre maior do que da roda grande. Para o filho percorrer a mesma distância que o pai, a bicicleta dele tem que girar mais do que a bicicleta do pai para percorrer a mesma distância, justamente porque ela tem um diâmetro menor. A pergunta é, pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai em relação à bicicleta do filho giram com... Então o que acontece? Como aqui a frequência do pai é o dobro, a frequência do pai de giro vai ser a frequência do filho dividido por 2. A frequência com que a roda do pai gira é a metade da frequência da roda do filho. E ele também fala sobre velocidade angular. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. O 2π é uma constante. Então a velocidade angular é diretamente proporcional à frequência. Se a frequência do pai é a metade da do filho, a velocidade angular do pai também vai ser a velocidade angular do filho dividido por 2. Então, resposta à letra B. Né? A bicicleta do filho, né? Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai em relação à bicicleta do filho giram com metade da frequência e da velocidade angular. A questão 50 é um elevador em um prédio no centro de Porto Alegre, tá? E aí o que acontece? Um homem de massa 70 quilos está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior do elevador. Então nós temos o elevador, uma balança aqui, a pessoa em cima da balança. O peso da pessoa puxa a pessoa para baixo, o peso age no centro de massa da pessoa, puxando ela para baixo. E a força normal, que é a força exercida pela balança, puxa a pessoa para cima. A balança sempre marca, sempre mede o valor da força normal. E aí diz que o elevador desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Então esse elevador está descendo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Para o elevador descer com uma aceleração, a força resultante do sistema é para baixo. Então o peso é maior que a força normal. Então a equação fica peso menos força normal igual a massa vezes a aceleração. O peso da pessoa é 700, porque a massa é 70. A força normal a gente quer saber. A massa da pessoa é 70 e a aceleração com que ele desce é 2. Então, menos o valor da força normal vai ser igual a 140 menos 700. Então, a força normal vai ser uma força de 560 newtons. E não te esquece que a balança registra a força normal. Por isso que é a América. A 51 é uma questão, digamos assim, clássica em física. É uma questão sobre satélite que gira ao redor da Terra e fala sobre a velocidade orbital e do que ela depende. Quando um satélite está em órbita ao redor da Terra, a força centrípeta é representada pela força gravitacional. A força centrípeta que atua no satélite é a massa do satélite vezes a velocidade dele elevada ao quadrado sobre o raio da curva. E a força gravitacional é a constante g vezes a massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pela distância entre os dois ao quadrado.
tu pode cancelar a massa do satélite, tu pode cancelar esse raio com esse quadrado, e aí fica que a velocidade orbital é a raiz quadrada da constante g vezes a massa da Terra dividido pela distância entre a Terra e o satélite. Essa fórmula a gente viu lá naquela aula de forças do movimento circular. Dá uma revisada nisso. Então, do que a velocidade orbital depende? Da massa do Sol, nada a ver, da massa da Terra, porque ele está orbitando a Terra. Da massa do satélite, não. Da massa da Terra e do raio da órbita, sim, Canadá. Depende da massa da Terra e a distância entre a Terra e o satélite será o raio da órbita. Ok? Vamos para a próxima. Questão 52 diz que numa aula experimental de física, o professor realiza uma expansão gasosa. Inicialmente ele tem 400 mililitros de um gás a 15 e deseja obter 500 desse mesmo gás. A temperatura da massa será D. Importante aqui que a pressão se mantém constante. Se a pressão se mantém constante, nós estamos numa transformação isobárica. Então a equação da isobárica é o volume do estado 1 sobre a temperatura 1 igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Sabe que na UPF eles adoram mudanças de unidades. O volume 1 é 400 mililitros e a temperatura inicial do gás é 15 graus Celsius. Não pode usar grau Celsius. Tem que usar sempre em Kelvin. Então, Kelvin é o grau Celsius somado com 273. Então, aqui nós teremos 15 mais 273. Né? Qual é a temperatura em Kelvin, então? Nós teremos 288 Kelvin. O novo volume é de 500. E a temperatura 2 você quer saber. Já dá para cortar e cortar, né? Então, a nossa temperatura 2 será 288 vezes 5 dividido por 4, que dá um total de... Vamos chamar a calculadora aqui, né, pessoal? Eu posso aqui, né? Vocês, infelizmente, não. Mas era só fazer lá na hora, né? Para ficar rapidinho. Então, nós temos 288 dividido por 4, que é o jeito mais fácil, vezes 5. Então, cuida que a nossa resposta vai ser em Kelvin, né? Então, a nossa temperatura 2, 360 Kelvin. Para voltar isso para os Celsius, é só botar naquela equação de novo. Então, nós teremos 360 menos 273, que dá 87. Então, a nova temperatura do gás será de 87 graus Celsius. Dinamarca. A questão 53 é uma questão sobre efeito Doppler em onda eletromagnética, isto é, efeito Doppler na luz. Isso aqui se chama desvio para o vermelho. O que acontece? No espectro eletromagnético, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás e violeta, o universo está em expansão, em constante expansão. Então você tem uma estrela que deveria aparecer na cor laranja. Eu não tenho laranja aqui, tá? Mas imagine que essa estrela aqui fosse laranja, né? Os elementos químicos que formam a estrela deveriam determinar que a cor dela, determinam que a cor dela seja laranja. Só que aí tu tá na Terra, observando, e essa estrela que deveria ser laranja não aparece como laranja, aparece como vermelha. Quer dizer, ela mostra uma frequência menor do que realmente ela tem, porque isso aqui é um ordenamento de frequência. O vermelho tem menos frequência que o laranja. A única explicação para isso é que a estrela está se afastando da Terra com uma determinada velocidade. Isso se chama desvio para o vermelho. E é uma das provas de que o universo está em expansão, de que os corpos celestes estão se afastando um do outro. Uma estrela que deveria ser vista como amarela é vista como laranja. Uma estrela que deveria ser vista como verde
é vista como amarela, quer dizer, a estrela sempre mostra uma cor menor, de frequência menor, do que realmente ela tem, por causa desse afastamento que existe entre a fonte emissora e o observador. Então a resposta é Brasil, a estrela está se afastando da Terra. A questão 54 talvez seja a mais fácil da prova. Ele te dá um gráfico aqui de uma onda. O que nós temos aqui? Somente uma oscilação. Então a gente sabe que a distância daqui até aqui é o próprio lambda. Isso é o lambda da onda. Ele diz que a velocidade da onda é 32 metros por segundo. Ele pede a amplitude. A amplitude é da posição de equilíbrio do eixo central até a crista, né? Então isso é amplitude. Essa amplitude vale 1 centímetro. Então se ela vale 1 centímetro, já temos que é B ou E. Pede o comprimento. Como isso aqui é uma amplitude só, o comprimento é exatamente 8 centímetros, então a B e a E são iguais. E ele pede a frequência. E aí a equação geral das ondas, quem vê lambe com frequência, a velocidade da onda é 32 metros por segundo. De novo, vamos ter que cuidar da unidade, né, gente? Porque aqui são 8 centímetros, então aqui tem metros por segundo. Então o lambda é 8 sobre 100, para transformar em metros, vezes a frequência. Então a frequência dessa onda será 32 simplificando com 8, aqui fica 4. 32, 4 vezes 100, 400 Hz. Então essa onda terá uma frequência de 400 Hz equador. Provavelmente a questão mais simples da prova. A questão 55 é uma questão de eletrostática. Diz que uma lâmina muito fina e minúscula de cobre, contendo uma carga elétrica, flutua em equilíbrio numa região do espaço, onde existe um campo elétrico uniforme de 20 kN por coulomb, cuja direção é vertical e cujo sentido se dá de cima para baixo. Considerando que a carga do elétron é t e a aceleração da gravitacional 10, e sabendo que a massa da lâmina é essa aqui, quer saber o número de elétrons em excesso na lâmina. Bom, o que acontece, né? Nós temos um campo para baixo, um campo elétrico para baixo. Como que é possível uma lâmina flutuar nesse campo? Na realidade aqui é bem parecido com a experiência de Millikan, só que Millikan usava uma gotinha de óleo. Ele colocou uma lâmina aqui, um corpo aqui, a força que puxa ela para baixo é o peso, e a força que vai puxar para cima vai ser a força elétrica. Se ela está em equilíbrio, significa que em módulo, o peso e a força elétrica são iguais, né? Então, o campo elétrico é a força sobre a carga de prova ou de teste. Neste caso, a força é o peso, não é verdade? Então, a força é igual ao peso, para ficar em equilíbrio. Então, a força vai ser a massa vezes a gravidade. 3,2 miligramas, como sempre, né, o PF, muita mudança de unidade. Tem que usar tudo no SI. O que é mili? Mili é 10 na menos 3. Então, a massa vale 3,2 vezes 10 na menos 3 gramas. Só que nessa fórmula eu tenho que usar em quilogramas. Então eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 1000. Dividir por 1000 é multiplicar por 10 na menos 3. Então eu tenho 3,2 vezes 10 na menos 6 quilogramas. Né? Dividi por 1000 ou multipliquei por 10 na menos 3. Então, 3,2 vezes 10 na menos 6 e a gravidade vale 10. O campo ele deu, né? O campo é 20 kN por coulomb. Quilo é 1000. Então o campo vale 20 vezes 10 na 3. A força é o peso, que é 3,2 vezes 10 na menos 5, né? Esse menos 6 com esse 10 fica menos 5. E eu quero saber o valor da carga. Então, o que vai ser a carga? 3,2 vezes 10 na menos 5, dividido, aqui eu já vou transformar, né? 20 vezes 10 na 3 é a mesma coisa que 2 vezes 10 na 4. 3,2 dividido por 2 é 1,6. Vezes 10, o 4 sobe negativo, na menos 9. Então, essa é a carga.
Mas ele não quer a carga, ele quer o número de elétrons em excesso, claro, porque para a força ser para cima, se o campo é para baixo, essa carga aqui tem que ser uma carga negativa, né, gente? A carga negativa, cargas negativas espontaneamente movem-se contra o campo. Para a força ser para cima, ela tinha que ter elétrons em excesso. O que eu vou fazer agora? O kiné, que tu vê que é uma questão bem trabalhosa. A quantidade de carga é 1,6 vezes 10 na menos 19. Desculpe, na menos 9. O número de elétrons eu quero saber. E o E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Vê que os números fecham bonitinhos, né? Então, o número de elétrons, 1,6 vezes 10 na menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. O que vai acontecer aqui? Cancela e cancela, né? Sobe positivo, 10 na 10. Então, são 1 vezes 10 na 10 elétrons em excesso. Canadá. E a última questão, também bem técnica, efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? É o rompimento das ligações eletrônicas, é a emissão de elétrons pela matéria sob incidência de luz. Os fótons luminosos incidem na matéria e elétrons são ejetados da superfície metálica. Número 1. Pode ser explicado satisfatoriamente com a adoção do modelo corpuscular da luz. Sim. Para você explicar o efeito fotoelétrico, você não pode considerar a luz uma onda, né? Tem que considerar o fóton como tendo características corpusculares. A 2 diz, consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética. Sim, é a própria definição do efeito fotoelétrico. E a 3 diz, uma superfície metálica fotossensível somente emite elétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede um valor mínimo que depende do metal. Sim, também. Para romper a ligação, a luz, né, a onda eletromagnética, deve ter uma frequência mínima, também chamada de frequência limite ou frequência de corte. Então, digamos assim, essa é uma questão clássica de efeito fotoelétrico, uma questão de livro. É só estudar o efeito fotoelétrico que tu saberia responder. Então, América 1, 2 e 3. Valeu, pessoal. Bom estudo.